Você tá vendo esse senhor maravilhoso aqui nessa foto em cima de mim? Pois é, esse é o Rav Menachem Mendel Schneerson, o Rebbe de Lubavitch, como ele ficou conhecido, que viveu até muito recentemente e influenciou muita gente ao redor do mundo, incluindo algumas das pessoas que eu mais admiro, que eu pude conhecer pessoalmente. É impressionante, assim. Uma vez eu conheci alunos de um aluno dele, e eu conheci esses alunos porque eles estavam cantando, e todos cantavam maravilhosamente bem, e tinha uma espiritualidade enorme. E eu perguntei para eles, quem é o professor de vocês? Eles perguntaram, por que você quer saber quem é o nosso professor? Eu falei, porque alguma pessoa que tenha alunos tão incríveis como vocês deve ser um super professor. Bom, esse aqui foi o professor do professor daqueles amigos meus. Ele foi o professor diretamente de alguma dessas pessoas que eu admiro. Ele ensinou muita coisa para muita gente como eu, através de livros ou de vídeos. Mas hoje eu queria falar sobre os mestres dele. Eu queria falar, na verdade, sobre o segundo rabino da linhagem hassídica de Lubavitch, da qual o Rav Menachem Mendel Schneerson é o mais recente dos Rebes. O fundador dessa linhagem hassídica chama-se Rav Schneur Zalman de Liadi, e o seu filho e o primeiro dos seus discípulos, ou seja, o segundo Rebbe de Lubavitch, é o Rav Dov Ber. E a gente já vai falar deles. Eu só queria situar a gente com um conceito que eu aprendi quando eu estudava música. Antes de eu estudar Kabbalah, eu me formei como maestro e compositor. E eu lembro que na época da minha faculdade, os professores falavam, Felipe, você não basta compor quando você está inspirado. É maravilhoso compor quando a gente tem inspiração, mas isso não é o suficiente. Se você quer ser um maestro profissional, um compositor profissional, você precisa aprender o métier. Você precisa ser capaz de sair da cama e começar a escrever e terminar uma sinfonia, quer você esteja inspirado ou não. Por que eu estou falando disso no dia 9 de Kislev? Eu já vou contar. Em termos de Kabbalah, o que meus professores estavam me dizendo na música, não que eles estivessem estudando Kabbalah, mas já que a Kabbalah fala sobre a vida, fala sobre criação, e arte também é vida e também é criação, meus professores sabiam alguma coisa de Kabbalah, mesmo que não soubessem o nome disso. Em termos de Kabbalah, a gente está falando da relação entre Chesed e Gevurah. Chesed é a inspiração, e é muito legal a gente compor quando a gente está inspirado, é muito legal a gente rezar quando a gente está inspirado. Na verdade, é muito legal a gente fazer qualquer coisa quando a gente está inspirado, mas a vida requer que a gente saiba fazer as coisas sem ser refém, sem depender da inspiração. Meus professores chamavam isso de dominar o métier. E aqui a gente fala da Gevurah, do limite, da disciplina. A gente reza, quer a gente esteja inspirado ou não. E se você começa a rezar quando você não está inspirado, a reza ajuda a trazer a inspiração. A gente compõe, quer a gente esteja inspirado ou não, porque tem um concerto para entregar. E você começa a compor, a inspiração vem. É mais ou menos como você ir correr ou ir para academia sem estar lá com muita vontade. Ok, você ainda não entendeu porque eu estou falando isso no dia 9 de Kislev, então vamos lá. Dia 9 de Kislev é a data do nascimento e da morte do segundo Rebbe de Lubavitch. Conforme eu falei, o Rebbe Dov Ber, de Lubavitch. E o Rebbe Dov Ber teve na Hassidut de Lubavitch, que muito chegou a gente através desse homem que está na foto acima de mim, que ficou conhecido como Rebbe de Lubavitch. Mas o Rebbe Dov Ber, que é o segundo Rebbe da linhagem, ele teve um papel muito parecido com o segundo patriarca na religião judaica, que é Yitzhak. Abrão foi o homem da inspiração. Abrão buscava a Deus por amor e parecia ser uma pessoa que estava inspirada sempre. Abraão deixou a Caldeia, que era um lugar pagão, por amor a Deus. Tanto é que ele foi o introdutor do monoteísmo.
Abraão chegou a quase oferecer um sacrifício com seu próprio filho, achando que aquilo era amor a Deus. O próprio Deus repreendeu Abraão e não deixou isso acontecer. Essa é uma outra conversa. Mas Abraão parecia ser um homem sempre inspirado. Mas conforme a gente conversou, isso não basta para a vida, para a arte, para a reza. Isso não basta. A gente aprende através do segundo patriarca a ter a disciplina. A gente sabe pouco da vida de Isaac. E o que a gente sabe é o seguinte: Isaac reabriu os poços que Abraão havia cavado e abriu outros poços. Quem é que acorda com vontade de ficar cavando poços? Mas é fundamental que a gente cave poços para encontrar a água. E se você estuda Cabala, você sabe que a água, ela não é apenas fundamental para a nossa sobrevivência, mas ela também representa o amor. Ela também representa a nossa conexão com a Torá, a nossa conexão com o divino. Se Abraão encontrava água por inspiração, se Miriam era a própria representação da Shekhinah, onde ela estava tinha um poço d'água, Isaac, ele encontrava água pela disciplina. E isso é um mérito enorme também. E nesse sentido, se a gente tem um fundador, o Rav Shneur Zalman de Liadi, que funda a Hassidut Chabad, e que depois de várias gerações vai chegar em pessoas como a mim, através do meu queridíssimo professor Rav Shalom Bergurari, que foi aluno desse homem aqui em cima, do Rav Menachem Mendel Schneerson, ou que chega até a mim através de um dos meus grandes amigos nessa vida, que é o Rav Menachem Portnoy, que chegou através do pai dele até ele, o pai dele também foi um aluno, ou que chega até nós através dos escritos do Rav Jonathan Sachs, que também foi um discípulo do Rebbe de Lubavitch. Em suma, se o Rav Shneur Zalman de Liadi teve esse mérito de fundar a Hassidut Chabad, o filho dele, o segundo Rebbe, assim como Isaac, ele teve o mérito de manter essa tradição e, como as pessoas dizem, alargar os rios que foram criados pelo pai. É muito comum que quando uma nova tradição é criada, venha uma segunda geração que não tanto com base na inspiração, mas com base na disciplina, vai afirmar isso como uma tradição. E na terceira geração, só como Yaakov, a gente começa a chegar numa síntese. Percebe que no caso dos nossos patriarcas, é bem assim. Abraham traz o amor, a inspiração, Isaac, a disciplina de como chegar na água, e Yaakov faz a síntese, e Yaakov é que vai se chamar Israel, e a partir daí, os filhos de Yaakov é que vão ser o povo de Israel, que vão dar origem às 12 tribos. Então no dia 9 de Kislev, a gente contempla essa capacidade do ser humano de contribuir para a consciência, para o tikkun, para a evolução, através da disciplina. A inspiração é maravilhosa e que a gente consiga fazer as coisas da nossa vida sempre que possível através da inspiração. Mas que a vida não dependa apenas da inspiração, que a gente também saiba fazer as coisas através da disciplina, através da construção, porque isso é um mérito enorme. E a gente depois descobre que através da disciplina, através da construção, a inspiração flui muito melhor. O rio da criatividade precisa de água e também precisa de margens.